Oi, gatinhas, tudo bem? Eu sou a Ju, pra quem não me conhece, a sua nova amiga fora da curva. Aqui eu vim fazer um vídeo bem clima de final de ano mesmo, sobre hábitos pra você começar a ter em 2026, e eu espero que vocês gostem. Bem uma coisa meio motivacional ali, até meio coach, mas a gente releva esse detalhe. Mas antes de começar o vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, por favor. As minhas outras redes sociais que são muito importantes pra mim, então se vocês puderem me seguir por lá também, eu vou ser muito grata. A primeira coisa é reconhecer pequenas conquistas. Tem vezes que a gente tá tão focado nas nossas metas, nos nossos objetivos grandes e tudo mais, que a gente acaba esquecendo de reconhecer as pequenas coisas do nosso dia a dia, celebrar o progresso de cada uma delas. Então, saiba reconhecer as coisas, mesmo pequenas, que você faz, mas que são significativas, porque a gente começa sempre do pequeno para ir evoluindo para uma coisa maior, entende? Então é importante a gente saber celebrar isso também. Já adianto que as 3 próximas coisas estão meio interligadas, então a gente dá uma resumida ali. A segunda coisa é tirar pausas digitais. Eu, particularmente, além de ser cronicamente online, porque eu sou criadora de conteúdo, eu sou social media, gente. Então, tipo assim, eu tô o tempo todo nas redes sociais, literalmente. Isso vale pra mim também, assim como todo o resto do vídeo. São coisas que eu quero aplicar, hábitos que eu quero ter na minha vida. Mas tirar pausas do digital é uma coisa essencial. Às vezes a gente acha que estando nas redes sociais a gente vai descansar a mente, mas às vezes é justamente o contrário. Vocês já pararam pra pensar nisso? Só tá sobrecarregando ainda mais, com mais informação, com mais coisa, e não é isso que a gente precisa naquele momento. Como eu disse, é conectado com a outra coisa, que é cultivar um hobby criativo. Então, tem várias opções de hobbies criativos. Se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo sobre isso, indicando alguns tipos de hobbies para vocês terem. Eu particularmente amo hobbies criativos. Eu já dancei, eu já desenhei, eu já pintei, eu já... O que mais? Eu toquei violão quando pequena, gosto de cantar. Então, assim, tem várias coisas também, como escrever. Eu amo escrever, gente. Fotografar. O importante é você se expressar de alguma forma por meio daquilo e não levar aquilo como uma obrigação, sabe? Porque a partir do momento que você leva como uma obrigação, não se torna mais prazeroso, entende? E aquilo é justamente para recarregar a sua mente de alguma forma. Não é legal levar como uma obrigação, entende? E a próxima é realmente uma junção dessas duas anteriores, que é realmente descansar, não só dormir, porque às vezes a gente fala, nossa, eu tô muito cansada, eu preciso dormir. Mas você já parou pra pensar que às vezes o descanso que você precisa é o da mente e não do corpo? Porque às vezes você trabalha tanto com a mente que você vai tentar dormir e você não parece que você não descansou nada. Então, às vezes a gente precisa descarregar as energias de uma outra forma, né? Desacelerando a mente e não necessariamente só o corpo. A próxima coisa é ser mais gentil. Mas eu sei que parece uma frase super clichê, uma coisa super brega. E eu não falo isso só no geral com as outras pessoas, da forma que você age com as outras pessoas, apesar de ser uma coisa super importante também. Eu falo ser mais gentil consigo mesmo também. Às vezes olhar com um olhar diferente para as coisas, olhar com mais gentileza, ser mais gentil com você mesmo, com as outras pessoas. Até porque quando a gente se olha com mais gentileza para nós mesmos, a gente consegue olhar com mais gentileza para as outras pessoas também, entende? Então, ser mais gentil no geral. Essa daqui é muito importante para mim, porque eu preciso aplicar isso na minha vida, que é cuidar do corpo como uma prioridade e não como uma obrigação. Porque às vezes a gente vê isso como uma obrigação, né? Tipo, beber água frequentemente, dormir o que for necessário, fazer exercícios físicos, porque, sendo sincera, isso é uma chatice. É realmente uma chatice, mas é o nosso corpo, a gente tem que cuidar, querendo ou não. E é uma prioridade que a gente tem que ter na nossa vida, no geral. Porque sem eles nós não somos, sem ele, né, nosso corpo, nós não somos nada. E é a única coisa que a gente vai ter até a nossa velhice, independente do que aconteça. Então, cuidem do corpo de vocês e eu tentarei cuidar do meu também, inclusive. Ler, e eu não falo só de ler tipo um livro normal, um romance. Eu falo de ler algo que alimente seu pensamento de alguma forma, que traga um conhecimento que você não tem. E às vezes não precisa ser necessariamente um livro gigante, sabe? Pode ser uma poesia, pode ser que te faça refletir, pode ser um artigo, pode ser várias coisas que façam você refletir naquele momento. Os livros também são uma boa opção, tá? Eu particularmente sou super adepta a livros, eu amo. Apesar de não ter tanto tempo atualmente para ler, pretendo voltar, inclusive. Mas são super importantes a gente alimentar nossa mente, não só com leitura, né? Mas eu coloquei leitura nesse tópico, mas com estudos também. E enfim.
eu acho uma coisa super importante a gente se planejar. Então eu coloquei como planejar a semana, só que com um propósito. Não só o que é realmente urgente, mas o que realmente importa. Porque às vezes aquilo que é urgente não é uma coisa necessariamente necessária, entende? Tipo, a gente julga tão necessário algumas coisas só por conta da urgência delas e não é aquilo que a gente precisa naquele momento. Então, saber analisar o que a gente realmente precisa, quando a gente realmente precisa e se planejar de acordo com isso. Eu não sei se vocês conseguiram me entender, mas é basicamente isso. Não tem muito o que falar e o seu planejamento pode ser de diversas formas. No planner, pode ser no celular, pode ser no computador, pode ser no caderno, pode ser da forma que você preferir, que você mais se adaptar. Eu, particularmente, sou super adepta a todas as formas possíveis, porque eu não sou uma pessoa muito organizada, mas estou trabalhando isso em mim também. Praticar a gratidão nas relações. E nas relações que eu falo, não é só nas relações com as outras pessoas, e sim na relação consigo mesma também. A gente tem que ser grata e reconhecer o valor que a gente tem, reconhecer o valor que as pessoas ao nosso redor têm. E eu falo praticar a gratidão também no sentido de praticar a gratidão da nossa vida, porque às vezes a gente, como eu disse no primeiro tópico, não reconhece as coisas que a gente conquista. Então a gente tem que ser grato não só pelas coisas que a gente conquista, mas pelas coisas que a gente tem, pelas relações que a gente tem. E, enfim. Uma coisa também que a gente tem que reconhecer realmente o nosso valor. Eu sei que não é uma coisa fácil, né, falando assim, mas é muito importante. Eu posso trazer um vídeo também sobre autoconhecimento e esse tipo de coisa, que é algo que eu pretendo trabalhar em mim. Então talvez possa ajudar quem tá querendo também. E reconhecer o valor das pessoas que estão ao nosso redor também é extremamente importante, porque óbvio que se a gente não reconhece o nosso próprio, é mais difícil a gente reconhecer o das outras pessoas. Por isso eu falo tanto do autoconhecimento e etc. Mas reconhecer o das outras pessoas também, porque senão a gente não vai alimentar e fermentar, né? Manter, nutrir aquela relação com as outras pessoas nunca, e as pessoas só vão deixar e ir embora da nossa vida. Essa é a realidade. E a última é justamente sobre autocuidado também, mas uma forma diferente de autocuidado. E é uma coisa que eu tenho que praticar também, porque eu confesso que eu sou muito boazinha, mas eu não sou boazinha no sentido, tipo, ela é tão boazinha, ela é tão galera. Não, gente, eu sou trouxa mesmo. Não, sem culpa. Simplesmente. Proteger a sua energia também é uma forma de autocuidado. Se abster de situações que a gente nem queria é uma forma de autocuidado também. Entende? Uma forma de amor próprio. Então a gente tem que aprender a dizer não e se livrar dessa culpa disso. E porque às vezes é necessário, sabe? Não tem o que fazer. E é isso. Fica aí a reflexão para vocês, anotem, tá bom? Anotem as dicas. Bom, gente, gostaram das reflexões de hoje? Viram que não é só, beber água, praticar exercícios físicos, aquela coisa padrão e clichê de todo vídeo do YouTube que vocês já estão cansados. Eu quis trazer coisas que realmente façam a gente refletir sobre a vida que a gente anda tendo de uma forma um pouco diferente. Então, se você gostou, não esquece de deixar o like para me ajudar, tá? Por favor, deixa o like. E também se inscrever no canal e me seguir nas minhas redes sociais, por favor. É isso. Beijos, bestes. Até a próxima.